fachada do STF, a imagem descortina-se para as laterais, imagem interna do plenário, direto do plenário. Estamos de volta já com o início da segunda parte da sessão desta quinta-feira. E ação declaratória de constitucionalidade. Ministro Luiz Fux, na presidência. Achei bacana. Na ação declaratória de inconstitucionalidade 3961, falará pelo recorrente, pelo requerente, Dr. Alberto Pavi Ribeiro, falará pelo amicus curiae, Confederação Nacional dos Transportes, Dr. Everton Azevedo Mineiro. E na ação declaratória de constitucionalidade 48, falará pela requerente, Dr. Flávio Henrique Yunes Pereira. Fiz o chamamento conjunto. É possível, ministro Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso, é possível o relatório de ambas as ações? É possível o relatório de ambas? Sim, perfeitamente. Inclusive, o relatório é para as duas simultaneamente. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Ok, presidente. Aqui, como Vossa Excelência já Ministro Luiz Roberto Barroso, sentado à direita. Conjunto de uma ação declaratória de constitucionalidade e de uma ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto dispositivos da Lei 11.442, de 2007, que dispôs sobre o transporte rodoviário de cargas. A norma disciplina, entre outras questões, a relação comercial de natureza civil existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do transporte rodoviário de cargas sem a configuração de vínculo de emprego. De modo que volta a discussão aqui a questão específica da terceirização neste setor específico de transporte de cargas. São diversos os dispositivos impugnados, presidente, mas basicamente eles questionam a terceirização e dois dispositivos que me pareceu bem destacar para fins de relatório. O artigo 5º tem a seguinte dicção: as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas, de que trata o artigo 4º desta lei, são sempre de natureza comercial, não ensejando em nenhuma hipótese a caracterização de vínculo do emprego. Portanto, uma disposição constante da lei que diz que aquela relação nunca terá natureza trabalhista. Julgamento conjunto ADC 48 e ADI 3961. Específico de prescrição. Prescreve em 1 ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada. De modo que são basicamente 3 grandes questões: a terceirização de atividade fim, a natureza jurídica da relação entre o contratador do transporte da carga e o autônomo que vai transportá-la, e essa questão específica da prescrição reduzida para o prazo de 1 ano. A ação direta foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores, Confederação Nacional dos Transportes, tendo em vista a instrução ampla da matéria, que já havia sido feita nos autos da ação direta de inconstitucionalidade sobre o mesmo tema, eu deferia cautelar, determinando a suspensão de todos os processos que versassem a aplicação dos dispositivos impugnados e pedir a inclusão em pauta. Na ação direta de inconstitucionalidade, ela foi proposta pela Ana Matra e questionou-se especificamente aqueles 2 dispositivos que li ao começo, a natureza da relação jurídica e a redução do prazo prescricional. Eu havia considerado em decisão monocrática que a Ana Matra e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho não tinham direito de propositura por falta de pertinência temática, porque entendi que não estava em questão a defesa dos interesses dos seus associados, magistrados e procuradores do trabalho, porque a questão debatida era a possibilidade de terceirização do contrato de transporte de carga e configuração de relação comercial entre contratante e contratado. Essa minha decisão, no entanto,
foi revertida em plenário e a maioria entendeu haver direito de propositura e por isso que a ação direta de inconstitucionalidade prosseguiu. Eu deferi o ingresso da Confederação Nacional dos Transportes e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres como amicus curiae nesta ação, em razão da sua ampla representatividade, em deferir os demais pedidos. Esse é o relatório, presidente. Ao feito o relatório, eu convido para ocupar a tribuna o doutor Alberto Pavie Ribeiro. Ele vem. Nem convidei. Eminente presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, eminente subprocurador-geral da República. Serei breve. Como visto do relatório, a ação direta de inconstitucionalidade impugna o artigo 5º, seu parágrafo único, artigo 18, ambos da Lei 11.442, de 2007. Essas duas normas, no entender das autoras, estão esvaziando a competência da Justiça do Trabalho, contida no artigo 114.1. Então, a matéria em debate, salvo melhor juízo, é singela, não é complexa. A Constituição estabeleceu que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que versem sobre relação de trabalho, que sustentação oral feita pelo advogado Alberto Pavie Ribeiro. E o que fez o legislador ordinário? Estabeleceu, desde logo, no artigo 5º, que as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas, de que trata o artigo 4º desta lei, são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. Estabeleceu ainda, no parágrafo único, que compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de carga. Finalmente, no artigo 18, que prescreve em 1 ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte. Mas, Egrégia Corte, os contratos que passaram a ter necessariamente a natureza comercial, a estarem submetidos a questionamento apenas na Justiça Comum e no prazo prescricional de 1 ano, são contratos que eventualmente contemplam a relação de trabalho, tal como previsto na legislação pretérita. E aí, mesmo havendo relação de trabalho, estará a lei ordinária determinando que as ações respectivas sejam julgadas na Justiça Comum e dentro do prazo prescricional de 1 ano, e não no prazo do artigo 7º, inciso 29 da Constituição. Se essa Egrégia Corte proclamar a validade constitucional desses dispositivos, estará sinalizando ao Congresso Nacional que basta a edição de uma lei ordinária para alterar a natureza jurídica de qualquer relação do trabalho, visando a afastar as ações dela decorrentes da Justiça do Trabalho. Poderá, então, o Poder Legislativo, por meio de lei ordinária, estabelecer que os contratos de trabalho deveriam passar a ser considerados contratos de natureza civil ou comercial e que as ações pertinentes a eles seriam da competência da Justiça Comum. A consequência lógica seria o esvaziamento absoluto da competência da Justiça do Trabalho e da atuação fiscalizadora do Ministério Público do Trabalho. Ocorre, senhores ministros, que uma vez configurada a relação de emprego ou trabalho, a competência da Justiça do Trabalho não pode ser afastada, nem por lei, sob pena de violar o artigo 114.1 da Constituição Federal. Para as autoras, parece evidente que os dispositivos impugnados estão retirando da competência da Justiça do Trabalho e igualmente da atividade fiscalizadora do Ministério Público, matéria que constitucionalmente é da competência dessas duas instituições. E a lei não pode alterar a natureza jurídica intrínseca das coisas. Vou fazer uma analogia aqui com a situação que é muito peculiar às duas entidades ou a seus membros, magistratura e mesmo o Ministério Público. Se eventualmente uma lei defere a magistrados ou mesmo Ministério Público verba de natureza remuneratória, com denominação de indenizatória, para fins de ultrapassar o teto, essa Corte proclamará certamente a inconstitucionalidade dessa lei. E é o que ocorre aqui. Aqui, a lei determinou, desde logo, como relação comercial,
uma relação que pode contemplar relação de trabalho. E, mesmo nessa hipótese, submeteu as ações à Justiça Comum e em prazo inferior ao que poderia ser do conhecimento da Justiça do Trabalho. A violação ao texto constitucional é manifesta data vênia. Então, com essas brevíssimas considerações e me reportando aos fundamentos deduzidos na inicial, requerem às autoras o julgamento procedente do pedido, inclusive para, eventualmente, ser dada interpretação conforme, para se admitir que, em casos onde verificada a relação de trabalho, possa ser a ação ser submetida efetivamente à Justiça do Trabalho. Muito obrigado. Eu convido agora a subir à tribuna o requerente da ação declaratória de constitucionalidade para, ao final, chamar o amicus curiae, o doutor Flávio Henrique Yunes Pereira. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator. O advogado toma a tribuna ao centro, de frente para o presidente. Meu colega que me antecedeu diria que não precisa nem sinalizar para o Poder Legislativo. São várias as leis que disciplinam relações jurídicas próprias, datadas, contextualizadas, a lei dos motoboys, corretor de imóveis, trabalhador portuário avulso, guia de turismo, representantes comerciais. Todas essas leis falam que não se trata de uma relação de emprego, e sim uma relação de outra natureza. Se se entender da forma como colocado, então todas essas leis são inconstitucionais. Por outro lado, o legislador, tendo a sua discricionariedade, e à luz do artigo 5º, inciso 13, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão, atendidas as qualidades profissionais que a lei estabelecer, editou a Lei 11.442 de 2007, que trata, como dito pelo relator, de uma relação jurídica entre o transportador autônomo de carga, conhecido como freteiro, e a empresa de transporte de carga. E disse que essa relação jurídica estaria caracterizada se houvesse o preenchimento de alguns requisitos. Quais sejam? Está na lei. Sustentação oral feita pelo advogado Flávio Henrique Yunes Pereira. Proprietário de um caminhão, ele tem que ter um registro na NTT, ele tem que ter um curso específico ou 3 anos de experiência e, portanto, se não atender a esses requisitos, não estará configurada essa relação jurídica da 11.442. E é nesse contexto que o artigo 5º diz que não haverá vínculo de emprego. Não haverá vínculo de emprego atendidos os requisitos da própria lei 11.442, que são esses. E o que ocorre, que vem ocorrendo, e isso ocasionou uma série de reclamações apresentadas a esta Suprema Corte, em razão de descumprimento de decisão do ministro relator ou então por violação à súmula 10. E todos, sem exceção, vossas excelências, todos deferiram medidas liminares em reclamação. Em boa parte delas, não pelo descumprimento apenas da decisão do ministro Barroso, mas por considerar que a interpretação da Justiça do Trabalho esvaziava por completo a 11.442. E por que esvazia por completo a 11.442? Porque como não dá mais para falar que é ilícita a terceirização de atividade fim, tendo em vista a decisão da Suprema Corte, passou-se então a dar ainda ênfase maior, coisa que já ocorria, ao critério da subordinação. Então, a Justiça do Trabalho, descontente com a licitude da terceirização de atividade fim, entende que, no caso concreto, haveria, então, uma subordinação estrutural ou objetiva. Eu vou trazer aqui uma citação do ministro Maurício Godinho, que é o citado, talvez eu diria, em 90% de todas as decisões, pelo menos as que eu consegui pesquisar. E o que seria essa subordinação objetiva? O que seria essa subordinação estrutural? O eminente ministro diz o seguinte, abro aspas, objetiva é a subordinação que se manifesta pela integração do trabalhador nos fins e objetivos do empreendimento do tomador de serviços, ainda que afrouxadas as amarras do vínculo empregatício. Eu poderia dizer aqui, eminente ministra Rosa, veja se eu estou equivocado, este conceito de subordinação objetiva, se eu riscar a palavra subordinação objetiva e colocar terceirização de atividade fim, não daria o mesmo? Eu poderia dizer que terceirização de atividade fim é exatamente quando há essa integração do trabalhador aos fins e objetivos. E esta Corte já disse que isso é lícito e constitucional. Na verdade, trocar 6 por meia dúzia para não cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal é, com a devida vênia, aí uma forma indireta de descumprir a decisão dessa Corte.
É disso que se cuida. Não adianta declarar constitucional a Lei 11.442 se permitir que, à luz do artigo 2º e 3º da CLT, continue a se sacar o critério da subordinação estrutural objetiva, de modo a esvaziar por completo a 11.442. Os senhores poderiam me perguntar, então significa que não vai poder examinar fraude mais? E se o trabalhador alegar que tem fraude na relação jurídica dele? Claro que pode. Mas à luz de qual regime jurídico? Porque nós temos duas normas infraconstitucionais. É preciso lembrar que se trata de uma consolidação das leis do trabalho e não uma constituição das leis do trabalho. Porque, infelizmente, com a devida vênia, interpreta-se tudo mais à luz da CLT, como se a CLT fosse a Constituição. E a Constituição não colocou quais são os requisitos de emprego. Os requisitos de emprego estão na lei infraconstitucional, que não vale mais que a 11.442. A 11.442, ministra Carmen, diz assim, preenchidos os requisitos, tem caminhão, tem registro, tem isso, é a relação jurídica tratada por aqui, e não há vínculo de emprego. O artigo 2, 2º e 3º, à luz da subordinação, ainda mais uma subordinação dessa amplitude, fala, tem vínculo de emprego. Diante desse conflito aparente de normas, aonde que a gente resolve isso? Na lei de introdução às normas do direito brasileiro. E qual é a norma específica e posterior? A 11.442. Mas aí, o advogado gesticula intensamente. Que outra lei infraconstitucional? Esse é o problema. O problema é de ordem de devida vênia, é quase que ideológico, porque não é jurídico. Julgamento conjunto, ADC 48, ADI 3961. Então, o problema que nós estamos ocorrendo é até de... Eu não precisaria dizer nem que se aplica a 11.442, dada a especificidade, a sucessividade. Eu poderia ir na CLT. A própria CLT, se não fosse vista em recorte, coloca ela no seu artigo 442B. É verdade que com a reforma trabalhista, aspas, é verdade que com a reforma, a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, no caso a 11.442, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º. Mas, Flávio, continua o problema. E se tiver fraude? A fraude é à luz dos requisitos da 11.442. Exemplo, no contrato previsto na 11.442, houve vício de vontade. Ou então, o registro na NTT é inválido. Aí nós estaríamos diante de uma fraude à luz do regime jurídico aplicável ao caso concreto, que é a 11.442. E não me socorrer da CLT. À esquerda, os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia prestam atenção nas palavras do advogado. Porque é isso que os magistrados, por exemplo, muitas vezes, ao responder as informações em todas as reclamações colocadas, disseram, não, nós não estamos brigando com os 442, não. E também terceirização da atividade fim pode, está tudo bem. Mas aqui eu vejo uma subordinação. Por quê? Porque ele definiu a rota. A empresa definiu a rota. Senhores, tem uma razão para ser, quem paga o seguro da carga é a empresa. E um pintor, quando vai lá em casa, pintar lá em casa, eu falo o horário que ele vai pintar. Eu falo a cor que eu quero. Parece que a prestação de serviço não envolve um mínimo direcionamento. Então, usar o crachá acabou, é subordinação. Infelizmente, eu não consigo, com a devida vênia, reconhecer que haveria uma inconstitucionalidade numa norma, na discricionalidade do legislador, que estabeleceu requisitos objetivos para uma determinada categoria. Poderia trazer aqui, por exemplo, da relatoria do ministro Lewandowski, em uma dessas reclamações, reclamação 27.138, ministro. O que foi aduzido lá, na origem? Há vínculo de emprego porque definiu as rotas. E Vossa Excelência, na reclamação 27.138, bem colocou que essa interpretação esvazia por completo a 11.442, daí porque uma inconstitucionalidade não expressa, mas implícita. E por isso deferiu a cautelar. O ministro também, o ministro Marco Aurélio, deferiu numa situação em que se alegava o seguinte, está violando a isonomia. Eminentes ministros, o freteiro autônomo, ele ganha 2 vezes mais que o empregado motorista. Até porque ele assume o risco do empreendimento. A manutenção do veículo é feita pelo proprietário, que é o freteiro. 2 vezes mais. Quem disse isso? E aí uma voz solitária da Justiça do Trabalho, a juíza Neuza Libera Lodi,
disse o seguinte na sentença: alguns freteiros iniciam como empregados, mas veem no freteiro um retorno financeiro mais atraente, de regra superior a 150% da remuneração do motorista empregado. Eu não estou falando de situações iguais. Um tem um veículo, o outro não tem. Um recebe mais que o dobro, o outro não. Um está registrado na NTT, o outro não. Essa Lei 11.442, ela estabelece funções para uma agência reguladora. Nós não estamos falando de uma coisa solta. Nós estamos falando de uma lei que realmente estabeleceu critérios objetivos, papéis determinados, para que se pudesse, então, dizer: não forma o vínculo de emprego. Há também que lembrar que não se trata de uma categoria hipossuficiente. Dizer hoje que os freteiros seriam uma categoria hipossuficiente seria negar a realidade. Eles pararam o Brasil algumas vezes. E há uma confederação sindical representando essa categoria. Nós não estamos tratando aqui de hipossuficientes, não. Então, portanto, em pauta, eu acho até que no pano de fundo aqui, é saber se é constitucional o trabalhador autônomo. Porque se entender que não pode, então, qualquer hipótese de trabalhador autônomo não poderia, e todas aquelas leis que eu mencionei estariam evadas, então, de vício de inconstitucionalidade. A do motoboy, a do corretor de imóveis, a do trabalhador portuário, o guia de turismo, entre outras tantas. Lembrando que há outras leis que dizem o contrário. Por exemplo, o treinador de futebol tem uma lei que estabelece lá e diz assim: aqui é necessariamente relação de emprego. Seria inconstitucional? Me parece que não. Com essas considerações é que se pede, eminente presidente, a declaração de constitucionalidade da 11.442, mas enfrentando esse debate de que, uma vez preenchidos os requisitos da 11.442, não cabe se socorrer de uma subordinação estrutural a esvaziar por completo a 11.442, que, aliás, foi o que justificou a ação declaratória de constitucionalidade. Muitíssimo obrigado. Eu convido agora para assumir a tribuna, pela Confederação Nacional dos Transportes, e como amicus curiae, o doutor Everton Azevedo Mineiro. Senhor presidente, boa tarde. Eminentes julgadores, eminente membro do MPF, colegas aqui presentes, em arremate à exposição já realizada, eu só vou lançar algumas luzes finais a respeito do que estamos investigando na presente sessão. Por primeiro, é uma ADIM combinada com uma ADC. Então, a minha obrigação, por ofício, enfrentar a admissibilidade da ADIM, pela qual a CNT atua com amicus curiae. Qual o discurso fixado na ADIM? De que a Lei 11.442, ao prescrever que determinado contrato de transporte seria de natureza comercial, isso afetaria a legislação trabalhista, afetaria a competência trabalhista e, por consequência, retiraria algum direito, alguma proteção ao trabalhador. Mas desse cotejo, que tem que ser, como se diz, analítico, eles estão comparando o que com o que? A norma impugnada, ministros, fala que a relação é comercial, ela é civil. O discurso da ADIM fala que seria uma relação jurídica trabalhista. Como é que eu vou descobrir se a relação é comercial ou trabalhista? Investigando conceitos de relação de emprego, que estão aonde? Na legislação infraconstitucional. Não estão na Carta Magna, tais conceitos. Subordinação, pessoalidade, habitualidade, alteridade. Esse Supremo teria condições de, nessa ADIM, falar: não, eu tenho certeza de que o freteiro é um trabalhador. Não há como. As relações são milhares, são milhões. Da forma como posta a fundamentação na ADIM, a mesma não comporta conhecimento. Por quê? Saber se essa legislação, se os artigos 5º, caput e 18 ofendem a relação trabalhista, eu olho no consequente. Onde está a relação trabalhista? Na Constituição? Não, na CLT. Cada juiz trabalhista, quando vai julgar e a lide se avoluma aos milhões, ele sempre vai na CLT decidir se a relação é de emprego ou comercial. Então, realmente, apesar de seduzir as razões postas na ADIM a respeito do eventual excesso da norma, o ritual não permite. Esse Supremo não pode dar uma pá de cal para falar se a relação é trabalhista. Há muito mais a ser investigado. Um trabalhador para aquela empresa, um transportador para aquela outra. Opa, eu falei trabalhador, mas se for transportador mesmo, estrito senso, não há como nessa ADIM fazer uma definição tão grande de uma miríade de possibilidades. Então, em preliminar, entende a CNT que essa ADIM
especificamente quanto à ADI 3961, ela não comporta conhecimento. Há razões judiciosas, sim, mas para se chegar à sua conclusão, há uma crise de legalidade, não uma crise de constitucionalidade. Essa é a parte procedimental. Agora, quanto à parte meritória, do que estamos falando? Freiteiro, caminhoneiro, transportador? Afinal, o que é isso? Há uma pessoa que compra um caminhão, ou há uma pessoa que aluga um caminhão. É alguém que tem a propriedade ou a posse do caminhão. Essa pessoa, se ela tiver um serviço de transporte com exclusividade, é chamado de TAC agregado. Se não for exclusivo, for eventual, é o chamado de TAC independente, transportador autônomo de cargas independente. Seja o TAC agregado, seja o TAC independente. Como é o dia a dia dele? Se for TAC agregado, ministros, ele pode dirigir o próprio caminhão, ou se tiver mais de um, pode ter até 10 caminhões, 20 caminhões, ele elege outros para dirigir nos caminhões. Esse é o TAC agregado. E é para esse tipo de serviço de transporte que a legislação entende que a natureza é comercial, porque é da ordem natural das coisas. Como é que eu vou tirar pessoalidade de um TAC que tenha 10 caminhões, que tenha 10 contratos de transporte com 10 situações diferentes? Não há a questão, a especificidade da relação de trabalho. Pode haver, sim, no caso concreto, se preenchidos requisitos legais. Mas e se preenchidos os requisitos legais que meu colega que me antecedeu falou, do curso, registro na NTT? É serviço de transporte? É comercial? E nisso não há nenhum problema, nisso não há nenhuma inconstitucionalidade. Na verdade, excelências, bem sabemos que a lei não pode mudar a realidade das coisas, a lei não pode chamar preto de branco, nem branco de preto. O que está na lei, se há alguma quebra da regra, isso não invalida a regra. A regra continuará sendo uma relação civil, uma relação comercial, porque o que importa para quem encomenda o transporte, o transportador, é o quê? Fazer a carga chegar ao destino. E, para tanto, ele se preocupa com o quê? Com o veículo e com o serviço. Para a empresa, pouco importa saber se vai ser com o motorista João, Antônio com José. Ele quer o serviço cumprido. Para tal situação, parece bem caracterizado que é uma relação comercial. E, sendo comercial, é justiça comum para a solução. E, sendo comercial, o prazo pode ser anual e não bienal. Aí vão falar, e podem falar e devem falar. Mas e se for uma relação de emprego? Bem, se for uma relação de emprego, então a Lei 11.442 não estará sendo cumprida. E aí, naturalmente, a solução é outra à luz das normas infraconstitucionais. Em suma, o que se entende, essa situação posta à controvérsia envolve uma série de casuísmos, analisáveis no caso concreto, que impedem de imediato o conhecimento da ADIM e, mais ainda, quanto ao mérito, exige um trabalho de investigação fática mesmo, a se saber em cada caso se aquela estrutura de transporte mascara ou não uma relação de trabalho. Se houver, qualquer juiz togado vai impugnar isso e aplicar a legislação da forma como for. Agora, de antemão, dizer que a legislação, tal como posta vigente há mais de uma década, é inconstitucional, por ela dizer que a relação comercial, como parece ser a regra, e, de novo, se houver quebra a regra não pode ser anulada, que se ataque a exceção, que se ataque o descumprimento. Mas, pela sistemática da regra do transportador autônomo de cargas, a norma é plenamente constitucional. Se houver outra coisa, se houver fraude, que se vá atrás da fraude, mas não que se vá atrás da norma, porque o que ela diz não tem nada que contrarie um parâmetro constitucional. Portanto, excelência, por essas razões, a CNT pede em preliminar, por primeiro, que não se conheça da ADIM, porque a crise é de legalidade para a ADIM. E, quanto ao mérito, caso tanto se vá, que se reconheça como constitucionais o artigo 5º e o artigo 18 da Lei 11.442. Muito obrigado. Ministro Luiz Roberto Barroso, o voto de Vossa Excelência é um voto sintético, ou não? Presidente, eu considero que as principais questões aqui envolvidas já Ministro Luiz Roberto por esse Barroso. tribunal em ações anteriores. O que eu acho que é preciso ter em conta relativamente a essa lei é que o mercado
de transporte de cargas convive com 3 figuras diferentes: a empresa de transporte de cargas, o transportador autônomo de carga e o motorista empregado. Nós aqui não estamos tratando do motorista empregado. Como considero que a questão é simples, eu cumprimento o meritório esforço desenvolvido pelos ilustres advogados que estiveram na tribuna, Dr. Alberto Pavie Ribeiro, Dr. Everton Azevedo Mineiro e o Dr. Flávio Henrique Unes, e vou me limitar, presidente, a ler a ementa do meu voto, porque considero que ela é suficiente para dirimir a questão e, evidentemente, estou à disposição dos colegas que desejem aprofundar o tema. Digo eu, então, presidente, a Lei 11.442 de 2007, que é a lei que está aqui em questão, ela, 1, regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga. E 2, autorizou a terceirização da atividade fim pelas empresas transportadoras e 3, afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Digo eu ainda, é legítima a terceirização das atividades fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger as suas estratégias empresariais dentro do marco vigente. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego. E cito aqui precedente meu mesmo. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 ano a contar da ciência do dano para a propositura de ação de reparação de danos prevista no artigo 18 da Lei 11.442, à luz do artigo 7º, inciso 29 da Constituição, porque esse dispositivo 18, ele não cuida de relação trabalhista, mas sim de relação comercial e, portanto, não há nenhuma incompatibilidade, a meu ver, com a Constituição. Por essas razões, presidente, que estou expondo aqui de forma objetiva e singela, eu estou julgando procedente a ação declaratória, por não ver qualquer inconstitucionalidade, e improcedente, pela mesma razão, a ação direta de inconstitucionalidade. E estou fixando uma tese dividida em 3 itens. 1. A Lei 11.442 de 2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização de atividade meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no artigo 18A da Lei 11.442 de 2007 é válido, porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o artigo 7º, inciso 29. E 3, e finalmente, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442 de 2007, estará configurada relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Esta tese número 3, presidente, esta proposição número 3, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.444. Portanto, se se estiver fraudando a lei e onde existe efetivamente uma relação de trabalho, não se estiver reconhecendo o vínculo, não é o caso de se aplicar a lei. Portanto, ao dizer que uma lei é constitucional, eu evidentemente não estou chancelando a burla à lei, a fraude a esta lei. Portanto, presidente, evidentemente respeitando compreensões contrárias, eu entendo que a matéria é relativamente simples, a terceirização já foi legitimada
por este tribunal. Acho que esta relação é, sim, de natureza comercial e não trabalhista, e o prazo prescricional, ao incidir sobre eventual dano de natureza comercial, não sofre as restrições impostas pela Constituição. Por isso que eu estou, como disse, julgando procedente a declaratória de constitucionalidade e improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Como voto, presidente? Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, até pelo orientado da hora, eu vou juntar voto por escrito. Ministro Alexandre de Moraes. Cumprimentando aqui as sustentações orais realizadas pelo doutor Alberto Pavia Ribeiro, doutor Everton Azevedo Mineiro e doutor Flávio Henrique Pereira, também cumprimentando o eminente ministro relator, a qual já adianto estou acompanhando, até porque, presidente, com 3 observações. A questão de fundo, mais discutida, a questão da terceirização, aquela discussão atividade fim, atividade meio, foi amplamente debatida já na Corte, no tema 725, RE 958-252, e na DPF 324, onde me posicionei pela inexistência de vedação constitucional expressa ou implícita em relação à possibilidade de terceirização, qualquer que seja, enquanto legítima opção empresarial do modelo organizacional. Coloquei à época, e repito aqui, que o texto constitucional não pode, nem a legislação, o texto constitucional não permite que a legislação possa impor um único e taxativo modelo de organização para as empresas, sob ferimento dos princípios constitucionais, a livre iniciativa, a livre concorrência. É uma opção, desde que, obviamente, siga os preceitos constitucionais e legais, mas é uma opção lícita e legítima a ideia de terceirização. Então, o primeiro fundamento naquele momento, e que aqui também é a questão de fundo que leva à conclusão das ações, é dessa inexistência de vedação constitucional. E o segundo, bem ressaltado na ementa do ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, não se pode confundir. Vista geral do plenário, ministros reunidos na mesa em formato de invertido. Atividade, mesmo que chamada atividade fim, com intermediação de mão de obra. Se ficar constatado que é intermediação de mão de obra, se ficar constatada a fraude, como bem destacou o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, aí a aplicação é outra, a legislação é outra. Agora, não se pode, a despeito de se combater a intermediação de mão de obra, querer simplesmente se proibir a terceirização como se fossem conceitos idênticos que, ao meu ver, realmente não são. Então, nesse caso, o sistema econômico nosso sistema econômico, nosso modelo de organização dos meios de produção é da livre iniciativa. STF julga constitucionalidade de legislação sobre contratação de transportadores autônomos por proprietários de carga e empresas transportadoras. Modelo de organização, que não significa desrespeito a direitos sociais, o que não significa desrespeito à legislação. Eventuais fraudes devem ser combatidas, como Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Pelo Ministério Público do Trabalho. Mas as etapas, o fluxo de produção permite que a empresa se organize e terceirize. Aqui, na questão do transporte rodoviário de cargas, a coordenação, a alocação de frotas, de veículos, a armazenagem do produto, mapeamento de estradas e rotas, segurança envolvida, transporte, ou seja, há várias etapas, e essas etapas, ao meu ver, podem ser terceirizadas. Com essas poucas e rápidas considerações, presidente, acompanho integralmente o eminente ministro relator, confirmando a cautelar, julgando procedente a ADC 48 e improcedente a ADI 3961. Ministro Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, ilustre relator, ministro Luiz Roberto Barroso, a quem eu saúdo sempre pela objetividade e, simultaneamente, profundidade com que desatou a seu modo de ver este tema, o que já foi acompanhado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes.
Saúdo os advogados. Ministro Edson Fachin, sentado à esquerda, na ponta da mesa. Senhor presidente, eminentes pares, a compreensão que tenho dessa matéria é, com toda a vênia dos ministros que antecederam, distinta. Não creio estarmos aqui diante do tema da terceirização na lógica vertida na presente lei. E, embora, de fato, haja adiantado da hora, mas em homenagem à brevidade, vou procurar expor a síntese do voto conjunto em ambas as ações, eis que o cerne do tema também não me parece estar no plano de traduzir qualquer tipo de ofensa às premissas constitucionais do modelo de produção, até porque esta opção foi feita pelo legislador constituinte e é vinculante ao julgador. Esse argumento, um pouco ad terrorem, também não me parece que esteja em questão. O que está em questão aqui é exatamente respeitar o texto constitucional. E na lei impugnada, me refiro especialmente à ação direta de inconstitucionalidade 3961, cujo polo requerente encontra a Associação Nacional dos Magistrados de Justiça do Trabalho, discute a constitucionalidade de diversos dispositivos e, em meu modo de ver, de modo especial, o que consta no artigo 5º, segundo o qual, na redação expressa, lê-se que as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas, de que trata o artigo 4º desta lei, são sempre de natureza comercial, não ensejando em nenhuma hipótese a caracterização de vínculo de emprego. Parágrafo único, compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas. Ao lado desse dispositivo, também é impugnado, mais adiante na lei, o artigo 18º, segundo o qual prescreve em 1 ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada. Não há dúvida alguma que, ao ler-se as definições do artigo 4º, percebe-se o que foi dito de modo escorreito da tribuna, a definição técnica sobre a empresa de transporte rodoviário de cargas, ETC, e também sobre o transportador autônomo de cargas, fazendo a diferença no artigo 4º, como foi dito da tribuna, em relação ao transportador agregado e o transportador independente. O que se problematiza a rigor, à luz dos dispositivos, especialmente do artigo 5º e artigo 18, é a natureza da relação que se estabelece entre os contratantes de transportes de cargas, sejam eles pessoas físicas, sejam pessoas físicas e jurídicas, ou jurídicas, principalmente pelo argumento que a norma impugnada contraria a Constituição, notadamente 3 dispositivos constitucionais. O artigo 5º, no seu inciso 54, que trata do devido processo legal, o artigo 7º, no seu inciso 29º, que trata da prescrição para demandas trabalhistas, e o inciso 1º do artigo 114 da Constituição da República, que versa sobre a competência da Justiça do Trabalho. E por que isso, senhor presidente? Quem vota é o ministro Edson Fachin. Nesta matéria. É que o artigo 5º é, na verdade, uma formulação que substantiva na norma em abstrato o aprisionamento da realidade em concreto. Ou seja, o que se diz aqui é que as relações decorrentes do contrato de transporte de carga não ensejam em nenhuma hipótese a caracterização do vínculo de emprego. A formulação, portanto, da lei é uma formulação excludente. Vale dizer, mesmo nas hipóteses em que o vínculo do emprego, pelo princípio da realidade, se caracterize, a lei
afasta esta caracterização na dicção que aqui está. Portanto, o tema diz respeito a esta ordem de ideias, à questão atinente à competência e ao lapso temporal pela prescrição, que no caso aqui se estabelece 1 ano. O Ministério Público se manifestou, é importante registrar, na linha do eminente ministro relator do que foi seguido pelo eminente ministro Alexandre Moraes. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido da ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que falta para a relação empregatícia o requisito da pessoalidade, que, segundo o Ministério Público, consiste fundamentalmente em 2 elementos: intransferibilidade por iniciativa unilateral do prestador daqueles serviços a serem prestados e, em segundo lugar, indissociabilidade entre o trabalhador e o trabalho prestado. Segundo a PGR, o caráter intuito personae não existe, porque a lei autoriza a realização do transporte por preposto. Tampouco presente a subordinação. A exclusividade, diz o Ministério Público, que fala o parágrafo 1º do artigo 4º, a ela não equivale, pois não submete o transportador a ordens, hierarquia, horário e forma de realização do trabalho e tampouco sanções. Ausentes os requisitos da pessoalidade e da subordinação, não há que se falar em relação de emprego. É basicamente nesta direção que se situou a posição do eminente ministro relator. E que, obviamente, está mais do que sólida na compreensão de que a premissa indica, portanto, a possibilidade de subsumir este caso ao debate da terceirização. Enfim, o que aqui se está a discutir é a compatibilidade de uma norma, nomeadamente esse artigo 5º e o artigo 18, que estabelece de forma abstrata e geral que os transportes de carga são sempre, a palavra, o vocábulo significante, peremptório que está na lei é esse, são sempre de natureza comercial, não caracterizando em nenhuma hipótese, essa expressão também é da lei, relação de emprego. A referida norma também estabelece regras de competência jurisdicional e de prescrição decorrentes da natureza comercial do vínculo estabelecido em tais relações. STF julga constitucionalidade da legislação sobre contratação de transportadores autônomos com proprietários de carga e empresas transportadoras. Da realidade, ou seja, a compreensão de que todas as partes de uma relação contratual devem agir com boa-fé em direção à confiança recíproca e igualdade substancial no que tange a seus direitos e deveres nessa relação. Em última análise, o princípio da primazia da realidade impõe compromisso e vontade de respeitar a Constituição e, mais especificamente, os direitos fundamentais por ela reconhecidos. Assim, uma vez verificada a presença de elementos caracterizadores da relação de emprego, impõe-se, em face do princípio da primazia da realidade e da força normativa e vinculante da Constituição, a declaração de inconstitucionalidade da norma legal ora em debate por afrontar ao regime estabelecido no artigo 7º da Constituição da República. A regulamentação infraconstitucional não pode, sem afrontar a Constituição, fazer de forma priorística e generalizada a definição da natureza comercial do vínculo decorrente do contrato de transporte rodoviário de cargas. E, ao fazê-lo de forma priorística e generalizada, utilizando os vocábulos sempre, em nenhuma hipótese, exclui o regime de direitos fundamentais preconizados pela Constituição da República, ao lado da sempre
e importante livre iniciativa. E tal regime de direitos fundamentais no âmbito das relações de mercado também devem ser reconhecidos se estiverem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. Esse princípio da primazia da realidade se impõe, meu modo Julgamento de ver, como conjunto vetor ADC 48 e ADI 3961. Que envolvam relações trabalhistas, notadamente para prestigiar o dever de tratar os sujeitos das relações como fins em si mesmos e nunca como meios para o que quer que seja. Quem vota é o ministro Edson Fachin. A dignidade dos trabalhadores que atuam no mercado de transporte rodoviário de cargas merece ser prestigiada em sua máxima potencialidade, especialmente quando se tratar de reconhecer-se-lhes direitos fundamentais decorrentes de uma relação para o qual a Constituição da República estabeleceu regime específico e regras próprias. Por isso, em consonância com o princípio da primazia da realidade, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade das normas ora impugnadas, no que estas afirmam, peremptoriamente e de forma priorística, que o vínculo será sempre de natureza comercial. Uma vez caracterizados os elementos próprios de uma relação de emprego, assim deverá ser considerado o vínculo entre os sujeitos, incidindo todas as consequências do regime laboral constitucionalmente preconizado. Se, por outro lado, não estiverem presentes tais elementos, a jurisdição especializada definirá ou a legislação incidirá neste limite com os seus parâmetros jurídicos reguladores de tal relação e aí sim encaminhando o processo para a jurisdição competente, que é a jurisdição comum. Dessa forma, aprendendo, portanto, numa lógica inversa daquela aprendida pelos eminentes ministros que me antecederam, entendo que o pedido de apresentação direta de inconstitucionalidade deve ser julgado procedente e, como consequência, o pedido da ação declaratória de constitucionalidade, que é a ADC 48, deve, obviamente, ter destino diverso como decorrência desta compreensão em relação aos artigos impugnados, especialmente o artigo 5º e o artigo 18 da Lei 11.442 de 2007, por afronta ao artigo 7º, incisos respectivos, e o artigo 114, inciso 1º da Constituição da República, e esse é o voto, senhor presidente. Presidente, infelizmente vai dar a hora, eu vou ter que me retirar, mas eu apenas gostaria de fazer Ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a lei trata do transportador autônomo de carga. Transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário, que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado que dirige o caminhão do dono da carga. E aí, neste caso, eu acho que o vínculo é trabalhista. Portanto, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a lei. Mas a lei claramente define o que é transportador autônomo. É aquele que é dono do seu negócio e aí ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de carga sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. E, portanto, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém
que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o ministro Fachin. Mas acho que, se esta for a hipótese, não incide a lei. A hipótese que está prevista na lei, eu considero que é válida e legítima. Portanto, eu entendo a posição do ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo. Mas eu acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipótese de fraude. Bom, eu consignei os votos até então já esposados, e tendo em vista o adiantado da hora, eu pergunto ao colegiado se é possível nós terminarmos a sessão. Agradecendo a presença de todos os funcionários, os advogados, jornalistas, enfim, eu agradeço a presença e declaro encerrada a sessão. Ministro Luiz Fux ao centro, à esquerda, subprocurador-geral da República, Luciano Maris Maia, à direita, assessora-chefe do plenário. Os ministros ainda permanecem sentados, juntando seus papéis e livros.